Olá, meu querido aluno da Escola Santa Emília, que prazer ter você aqui comigo mais uma vez nesta aula. Na aula de hoje nós iremos estudar análise de gráficos e tabelas, mas com uma abordagem percentual. Portanto, me acompanha, vamos lá. Antes de a gente começar a fazer os cálculos envolvendo a análise de gráficos e tabelas, é importante a gente revisar alguns conceitos básicos sobre o estudo da porcentagem. Primeiro aqui é lembrar que este símbolo, o símbolo percento, vem do latim e significa algo dividido por 100, né? Uma coisa dividido por 100. Então, quando eu tenho aqui 5%, por exemplo, é 5 dividido por 100, ou seja, é uma fração centesimal, tá bom? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho 5%, o que é o 5%? É 5 dividido para 100. Se eu tenho aqui 17%, o que é 17%? É 17 dividido para 100. Então, todas as vezes que aparecer esse sinalzinho de porcentagem, significa que é uma fração centesimal. Tudo bem? Então, em conceito básico de porcentagem, você aprendeu isso no 6º ano. Tenho absoluta certeza que você ainda não esqueceu isso daí. Essa ideia de análise percentual nós vamos aplicar no estudo de gráficos e tabelas. Antes também de a gente analisar o gráfico, é importante a gente revisar também como que a gente faz para tirar a porcentagem de um determinado valor. Por exemplo, quanto é, por exemplo, 20% de 300? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 20 dividido por 100. O D na matemática é uma preposição que significa uma operação de multiplicação, então vezes o 300. E agora dá para simplificar 2 zerinhos de cima e 2 zerinhos de baixo, e eu tenho, portanto, 20 vezes 3, que vai dar 60, ou seja, 20% de 300 é 60. Vamos dar mais um exemplo. 15% de 800. Então basta fazer 15 dividido por 100 vezes 800. Dá para simplificar 2 zerinhos de cima, 2 zerinhos de baixo. Ficou, portanto, 15 vezes 8. E 15 vezes 8 e você vai encontrar como resposta 120. É importante também nós lembrarmos o conceito de porcentagem no nosso dia a dia. Essa ideia ela vai ser aprofundada em todos os níveis do seu estudo. No 8º, no 9º ano, no ensino médio. Mas aqui no ensino fundamental é importante ressaltar que existe uma maneira de fazer o cálculo de algumas situações de porcentagem de forma mais rápida, de forma mais prática. Então imagina aqui que nós temos a seguinte situação. Essa família resolve pedir uma pizza, e a pizzaria na qual eles fazem o pedido está com uma promoção, que diz a seguinte, leve 5 pizzas e pague 4. Então, nesse sentido, significa dizer que uma das 5 pizzas não é cobrada, ou seja, há um desconto de 1/5 sobre o valor que seria pago se não houvesse a promoção. Se eu quiser saber a porcentagem que representa esse 1/5, basta pegar esse 1/5 e multiplicar por 100. Portanto, nós teremos 100 dividido para 5, e 100 dividido para 5 vai gerar para mim como resposta 20%. Significa dizer que a pizzaria está com 20% de desconto. Tranquilo, né, pessoal? Então, todas essas análises vocês já sabem fazer, eu só estou relembrando para que a gente, quando for analisar um gráfico, uma tabela, não sinta dificuldade na hora de fazer essas continhas. Então, é muito importante essa análise inicial. Então, todas as vezes que você quiser transformar uma fração para porcentagem, basta pegar essa fração e multiplicá-la por 100. Da seguinte maneira, por exemplo, a figura, o círculo foi dividido em 8 partes iguais. Qual é a representação na forma de porcentagem da região escurecida? Então, se aqui tem 8 fatias e 3 estão pintadas, a fração que representa a quantidade de fatias escurecidas é 3/8. Então, aqui eu tenho 3 partes pintadas num total de 8. Só que ele quer saber essa resposta em porcentagem.
E eu acabei de te mostrar ainda há pouco que para você passar uma fração para porcentagem, basta multiplicar essa fração por 100. Então, multiplicando essa fração por 100, você vai encontrar aí 300 dividido para 8. E 300 dividido para 8, quando você fizer essa continha, você vai encontrar como resposta 37,5. Portanto, a nossa resposta correta é a letra A. Tranquilo? Tá dando para relembrar? Vamos lá, vamos para a próxima. Para escrever Pedro II, um aluno usou uma malha quadriculada com 50 quadradinhos, onde alguns devem ser pintados de preto, formando uma letra desejada. A seguir, um exemplo de formação de letra P na malha. Que porcentagem da malha é ocupada pela letra P? Então, basta verificar, por exemplo, que a letra P é a parte escurecida de um total. Então, se eu for contar quantos quadradinhos tem aqui, deixa eu te ajudar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, eu tenho 21 quadradinhos num total de 50, que ele disse lá no início, está bem aqui, ó. Ele disse no início da questão que haviam 50 quadradinhos. Como eu quero passar esse valor para porcentagem, porque ele pergunta qual é a porcentagem da malha quadriculada que é ocupada pela letra P, então essa fração aqui, para ser passada para porcentagem, basta multiplicá-la por 100. Então vai ficar 21 sobre 50 vezes 100. E 21 vezes 100 vai dar 2.100. E 2.100 dividido para 50, você vai encontrar aí como resposta 42%. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. É importante destacarmos também que é frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou redução de preços, números ou quantidades, sempre tomando como base 100 unidades. Então, por exemplo, aqui nesta situação, ó, a gasolina aumentou 15%. O que isso significa? Significa que a cada 100 reais houve um acréscimo de 15 reais. O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as suas mercadorias. O que isso significa? Significa que para cada 100 reais foi dado um desconto de 10 reais para esse cliente. Tudo bem? Então, essas relações de porcentagem no seu dia a dia, elas são muito importantes para que você desenvolva o cálculo mental de porcentagem de forma rápida e prática. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, vamos avançar. Um exemplo aqui, ó. Paulo foi jantar com sua família em um restaurante. O valor de sua conta foi de R$ 150 reais, mais 10% da taxa de serviço. Sendo assim, qual é o valor da conta? Sendo assim, qual o valor da conta, incluindo a taxa de serviço? Então, como a taxa de serviço era de 10%, significa dizer que para cada 100 reais houve um acréscimo na dívida do Paulo, do jantar, no caso, de 10 reais. Então, para cada 100 reais houve um acréscimo de 10 reais. Como foi? Então, para cada 50 reais vai haver um acréscimo de 5 reais. Portanto, o Paulo vai pagar com os 10% da taxa referente ao restaurante 15 reais. Logo, o valor total da conta vai ser 150 mais os 10% da taxa, que é de 15 reais. Portanto, a nossa resposta correta é a letra D de dado. Perceba que nessa conta eu nem fiz continha. Só fiz apenas a análise do significado da porcentagem no teu dia a dia. Tudo bem? Então vamos lá, vamos avançar. Agora nós vamos resolver algumas situações envolvendo a porcentagem com o cálculo de acréscimos e descontos. Tudo bem? Vamos à primeira situação. Veja o anúncio que estava exposto em uma vitrine de loja de bicicleta. Então aqui na vitrine dizia aqui uma bicicleta de 480, se cada uma, se você comprar à vista, vai pagar 15% de desconto. Então primeiro nós vamos calcular o valor do desconto.
Então o desconto vai ser 15% de 480 e 15% de 480 você vai encontrar aí como resposta 72. Agora vamos calcular o valor que ela vai pagar pela bicicleta. Ela vai pagar o 480 menos o valor do desconto que foi de 72. Então 480 menos 72 você vai encontrar aí como resposta 408. Portanto a alternativa correta é a letra A. Vamos para a próxima questão. Vamos para a segunda questão, pessoal, vamos lá. Aqui na segunda questão diz o seguinte, ó, veja o anúncio que estava exposto na vitrine de uma loja de informática. Então você tem aqui na vitrine da loja de informática um valor de R$ 2.419. E tem um boleto aqui especificando o seguinte, que se você comprar no boleto, você vai ganhar um desconto de 5%. O Wilson comprou esse computador e pagou no boleto. Nessas condições, quanto o Wilson pagou por esse computador? Então verifica aqui, pessoal, vamos fazer primeiro a continha do desconto. Então fazendo a continha do desconto, o Wilson vai ganhar um desconto de 5%. Então eu tenho aqui 5% do total da mercadoria, que é 2.419, e aqui multiplicando isso, dividindo por 100, você vai encontrar aí como resposta 120,95. Esse é o valor do desconto. Para saber quanto vai ser o notebook, basta fazer o seguinte. Para saber quanto vai ser o computador, basta fazer o seguinte. 2.419 menos 120,95. E 2.419 menos 120,95 você vai encontrar aí como resposta 2.298,05. Portanto, a alternativa correta é a letra A. A terceira questão diz assim, ó, o salário de Renato é de R$ 1.200. O quadro abaixo mostra os gastos que ele teve no mês de junho. Então, no mês de junho, o Renato teve um gasto de 10% com o plano de saúde, 30% com alimentação, 20% com aluguel e 15% com lazer. O que sobrou do seu salário nesse mês, o Renato depositou numa caderneta de poupança. Quanto ele depositou na caderneta de poupança? Então aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Vamos calcular quanto foi, portanto, que o Renato pagou no total de porcentagem aí, referente ao mês de junho. Então, se eu somar todos esses valores, eu vou encontrar como resposta 75%. Ó. 10% mais 30% vai dar 40%, 40% mais 20% vai dar 60%, e 60% mais 15% vai dar 75%. Isso significa que foi o valor. Esses 75% significa o valor que ele gastou. Logo, sobrou 25% do salário do Renato. E esse valor que sobrou, ele depositou na caderneta de poupança. Então, o valor depositado vai ser de 25% de 1.200. E 25% de 1.200 você vai encontrar como resposta 300. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Então, bem tranquilo, né, pessoal? Fazer análise gráfica de uma porcentagem, conteúdo bem tranquilo, bem fácil. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo extra de livro didático, não está no teu livro. Eu tenho absoluta certeza que você não terá dificuldade nesse assunto. Portanto, vamos lá, vamos para a próxima. Aqui na questão 4 diz o seguinte, ó. Veja a distribuição por nacionalidade dos 80 participantes de um congresso internacional. Aí ele quer saber quantos alemães participaram desse congresso. Então você vai analisar aqui o gráfico, que é um gráfico de pizza, ou também chamado de gráfico de setor. Você vai analisar esse gráfico e ver a quantidade de alemães. Então, alemães aqui no gráfico corresponde a 15%. Então, eu vou fazer 15% do valor Então, eu vou fazer 15% do total de participantes, que vai ser 80. E 15 vezes 80 vai dar, portanto, 1.200. E 1.200 dividido por 100
você vai encontrar como resposta 12. Então a alternativa correta é a letra D de dado. Aqui na quinta questão diz o seguinte, ó. Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre a preferência de 400 alunos ao gênero de filmes agrupados Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre a preferência de 400 alunos quanto ao gênero de filmes alugados nas locadoras da cidade. O resultado dessa pesquisa estão representados no gráfico abaixo. Então, de acordo com esse gráfico, tem pessoas que gostam de filmes de romance, ficção, aventura, comédia e terror. Nesse grupo de 400 alunos, entre os que preferem comédia, 40 são mulheres. Quantos homens preferem comédia? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é analisar o gráfico e verificar a parte percentual da comédia. Então, perceba que comédia é um filme bem requisitado pelas locadoras. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, 30% de um total de 400. Então, 30% vezes 400 vai dar aí como resposta 120. Significa dizer que desses 120, 40 são mulheres. Se 40 são mulheres e o total é 120, significa dizer que eu tenho 80 homens. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam lembrando isso daí, um assunto de porcentagem. Vocês viram isso no ano passado. A gente só está fazendo a análise da porcentagem agora envolvendo os gráficos e as tabelas, mas é uma tarefa bem tranquila, eu tenho absoluta certeza que você está compreendendo. Se você tiver com alguma dúvida, é só deixar aí no chat a tua perguntinha que eu terei o maior prazer em responder. Tudo bem? Vamos para a próxima. Aqui na sexta questão diz o seguinte, ó. Uma escola decidiu realizar uma pesquisa entre seus alunos para determinar a porcentagem de leitores e também descobrir quais tipos de livros os alunos poderiam ler. A partir do resultado dessa pesquisa, obteve-se o seguinte gráfico. Então está aqui o gráfico. Com base nos dados apresentados no gráfico, considerando que essa pesquisa realizada com 1.200 alunos e que cada aluno somente pode escolher apenas uma das opções, que o número não é esse, com base nos dados representados no gráfico, considerando-se que a pesquisa foi realizada com 1.200 alunos e que cada aluno somente poderia responder apenas uma das opções, qual o número de alunos dessa escola que são leitores de romance e humor, respectivamente? Então, como ele falou a palavrinha respectivamente, pessoal, acho que vocês já sabem esse significado. Então, todas as vezes que falar a palavrinha respectivamente, significa que ele quer na ordem. E como ele falou primeiro aqui o humor, e como ele falou primeiro aqui o romance e depois o amor, então primeiro vem o romance e depois vem o amor. Então, de acordo com a análise do gráfico aqui, ó, o romance corresponde a 31%, então vai ser 31% de um total de 1.200 alunos. E 31 vezes 1.200 vou gerar aí como resposta 37.200 dividido para 100. E 37.200 dividido para 100 você vai encontrar como resposta 372. Isso daí é correspondente ao romance. Agora vamos calcular correspondente ao humor. Analisando o gráfico, você percebe aqui que o humor ele tem o equivalente a 9%. Então você vai pegar 9% de um total de 1.200. Então nós temos aqui, ó, 9 vezes 12 dividido para 100. 9 vezes 12 deu 10.800. Dividido para 100, você vai encontrar aí como resposta 108. Portanto, a nossa alternativa correta é 372 e 108. A alternativa correta é a letra C de caso. Então é isso, pessoal. Espero ter colaborado mais uma vez aí com o aprendizado de vocês. Um grande beijo e a gente se vê na nossa próxima aula.